Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha proteção, o meu libertador. Em ti eu encontro refúgio. Talvez esta oração tenha chegado até você, enquanto existem perguntas que ainda parecem sem explicação. Quem sabe algumas situações estejam sendo difíceis de compreender, situações que parecem não fazer sentido. Ou talvez existam preocupações, frustrações ou sentimentos que ninguém ao redor consegue enxergar. Não somos os primeiros, nem os últimos a vivenciar isso. Muitas pessoas de fé também enfrentaram dúvidas, esperas e dificuldades semelhantes. Nem tudo fazia sentido. Ainda assim, Deus nunca deixou de estar por perto. Por isso, antes de continuarmos, procure silenciar aquilo que está ocupando a sua mente e permita que este momento seja um encontro sincero com Deus. Neste instante, permita que esta oração encontre espaço dentro da sua vida. Talvez hoje existam situações que ainda não fazem sentido, existam caminhos que parecem incertos, ou circunstâncias que fazem surgir dúvidas e questionamentos. Quando não encontramos direção, é fácil permitir que a inquietação ocupe espaço dentro da nossa mente. Mas existe algo que a oração nos lembra. Mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo, não precisamos caminhar sozinhos. Deus continua acompanhando cada passo da nossa caminhada, inclusive nos períodos em que ainda estamos procurando direção. Seja muito bem-vindo ao Conexão Divina em Oração. Este é um espaço de silêncio, fé e entrega. Aqui nos reunimos para descansar o coração na presença de Deus. Respire profundamente, acalme os seus pensamentos e permita que este momento conduza você a um lugar de paz e confiança. Que este tempo fortaleça a sua alma e renove a sua esperança. O Salmo 18 fala sobre força, mas não algo que vem de dentro. Fala sobre aquilo que Deus coloca em você. Porque existem momentos em que você tenta continuar, mas já não tem energia, já não tem ânimo. E esse salmo mostra que existe uma fonte de sustento que não se esgota. O Salmo 18 não nasceu em um tempo de tranquilidade, mas sim após muitas batalhas. Por isso, quando Davi diz: "O Senhor é a minha força", essas palavras carregam um significado diferente. Não são a declaração de alguém que nunca enfrentou dificuldades. São a certeza de quem descobriu, no meio delas, que a própria força tem limite e que existe um lugar seguro onde é possível voltar a encontrar firmeza. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu refúgio, a minha proteção. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo. Nas minhas angústias, clamei a Deus, e Ele ouviu a minha voz. Do seu templo, Ele escutou o meu clamor. Ele me tirou de um lugar profundo, me livrou de tudo que era mais forte do que eu. O Senhor foi o meu apoio. Ele me trouxe para um lugar seguro. Ele me livrou porque se agradou de mim. O Senhor me tratou com bondade. Com mãos firmes me sustentou. Ele me fortaleceu para enfrentar as dificuldades. Ele me deu firmeza nos meus passos. Ele me treinou para permanecer firme. Ele me sustentou com a sua mão. Com Deus eu posso avançar. Com Ele eu encontro força. Esse salmo começa com uma declaração: Tu és a minha força. E isso muda tudo, porque muitas vezes a gente tenta dar conta de tudo, resolver situações, suportar pressões, seguir sem demonstrar o que sente. Mas chega um momento em que isso pesa, o cansaço aparece. E é aí que esse salmo nos lembra de algo essencial. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus é a sua força. E quando o coração entende isso, algo começa a mudar. Você pode descansar, pode confiar com mais leveza e entregar o que está pesado, porque existe um Deus que sustenta você, que fortalece você, que caminha com você, e isso é o suficiente. O rei Davi
Conhecia bem o que eram batalhas, conhecia vitórias, mas também conhecia o medo, o cansaço e momentos em que as próprias forças já não eram suficientes. Por isso, quando Davi diz: "O Senhor é a minha força", essas palavras não nascem do conforto, nascem da experiência de alguém que aprendeu que depender de Deus não é sinal de fraqueza. É reconhecer que existe uma força muito maior do que a nossa. E talvez seja justamente aí que este salmo se encontra com a nossa vida. Porque também existem dias em que tentamos continuar, resolver tudo e apoiar quem está ao nosso lado, como se nunca pudéssemos demonstrar cansaço. Mas Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele nos convida a reconhecer que algumas cargas já ficaram pesadas demais, e isso não diminui a nossa fé. Pelo contrário, é nesse momento que os nossos olhos começam a enxergar não apenas aquilo que conseguimos fazer, mas tudo aquilo que Deus continua sendo. Nem sempre é possível mudar as circunstâncias de uma só vez. Algumas batalhas ainda continuam diante de nós. Certas respostas levam tempo, e o caminho, muitas vezes, continua exigindo coragem, paciência e perseverança. Mas existe algo que pode mudar a partir deste momento. Você não precisa continuar enfrentando tudo apenas com as próprias forças. Pode colocar diante de Deus aquilo que tem pesado no seu interior. Pode entregar aquilo que já não consegue suportar sozinho. E permitir que a força que sustentou Davi também fortaleça você. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes eu tento dar conta de tudo sozinho. Carrego mais do que consigo, guardo coisas que me cansam, e isso pesa dentro de mim. Mas hoje, Senhor, eu escolho fazer diferente. Eu reconheço que a minha força vem de Ti. Seja a minha rocha, seja o meu refúgio, seja o meu sustento. Quando eu me sentir sem forças, me fortalece. Quando o cansaço vier, me renova. Quando eu pensar em desistir, me sustenta. Me ajuda a confiar em Ti, a descansar em Ti e a seguir em frente com a Tua força. Eu entrego a Ti o meu cansaço, as minhas preocupações e tudo aquilo que está pesado dentro de mim, e escolho confiar. Amém. Se hoje você precisa da força de Deus, se deseja entregar o seu cansaço a Ele, escreva aqui nos comentários: Deus é a minha força. Que esta oração permaneça com você ao longo do seu dia e da sua noite. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa e todos aqueles que você ama. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa de paz. Seguiremos juntos em fé, em confiança e em oração. Que a presença de Deus envolva você e conceda descanso ao seu coração.